não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Pai querido, nesta manhã, quando vamos ler, já lemos, e vamos meditar nesse texto, quero te pedir, Senhor, fala conosco. Vem com o teu Espírito Santo e toca o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, de tal maneira que aquilo que o Senhor preparou para nós possa ser aplicado pelo teu Espírito Santo ao nosso coração. Ó Jesus, envolve-nos na tua graça. É aquilo que oramos no nome de Cristo, no teu nome, Senhor. Amém e amém. Nesse texto que nós lemos, Paulo vai apresentar para a gente o tipo de ética que deve nortear a vida e o ministério dos servos de Deus. Eu acho que não existe um assunto mais pertinente hoje do que falar sobre ética. Vamos falar a verdade, né? A gente vive uma crise no Brasil tremenda de ética. Ética profissional, onde a gente vê médicos aí presos por causa de abuso até sexual. A gente vê ética política sendo aí, toda semana a gente vê uma nova denúncia, um novo réu dentro da política. Ética no sentido empresarial, onde a gente vê corruptores dos mais diversos. Mas a Bíblia vai falar que se existe um povo que precisa viver uma ética que confronte a sociedade, é o povo de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que se a nossa ética, não é? Se a nossa justiça, ela não exceder a dos escribas e fariseus, que são hipócritas, a nossa fé, a nossa palavra não tem sentido. Ela não terá eco na sociedade. Nossa palavra, ela tem peso na sociedade na medida em que a nossa vida corrobora com a palavra de Deus, na medida em que a nossa vida testemunha os valores do reino de Deus. E Paulo aqui vai dizer, olha, se você é um servo de Deus, se você é um ministro de Deus nessa terra, se você é alguém que está proclamando o nome de Jesus nessa terra, você precisa viver uma ética diferente. E Paulo aqui nos mostra a importância, especialmente, de um líder, não é? Ser uma pessoa que tem uma ética que possa confrontar a sociedade. Por isso, ele vai dividir esse texto de uma maneira lógica, né? E esse é o esboço do próprio apóstolo Paulo, onde ele diz assim, a minha meta ética é essa aqui. E depois ele vai dizer, bom,
se essa é a minha meta ética, então quais são os exemplos que eu tenho tentado dar na minha vida de cumprir essa meta ética? Então eu queria começar a olhar primeiro para esse texto dentro dessa perspectiva do apóstolo Paulo e descobrir qual era a meta ética do apóstolo Paulo. E aí então o verso 3 vai responder essa pergunta para nós. Qual era a meta ética? O que ele está dizendo? Ó, esse aqui é o meu alvo para viver essa ética. E o versículo 3 é a resposta. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Vamos ler juntos esse texto? Pode ser? Vamos lá. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. É interessante a maneira como Paulo coloca a sua meta ética, porque a meta ética de Paulo vai além da própria consciência dele. É interessante isso, porque quando a gente pensa em ética, né? Quando a gente pensa em valores, a gente diz assim, eu não devo nada a ninguém, eu sou o dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. Isso é verdade, você tem todo o direito de fazer isso. Mas a meta ética de um cristão vai além disso. A meta ética de um cristão é dizer, olha, o meu propósito é não permitir que a minha vida, de qualquer maneira, se torne pedra de tropeço, que é isso que significa a palavra escândalo. Pedra de tropeço na jornada espiritual de qualquer pessoa na face da terra. Se você, por acaso, não é, se torna pedra de tropeço na jornada espiritual de alguém, você quebrou a sua meta ética. Eu já contei isso aqui, mas quando eu era garoto, né, e eu estava assim na alegria da conversão, e eu tinha um vizinho daqueles que assim, sabe aquele que tem cara de crente assim, né? Que a família usa uma roupa diferente, a mulher usa um coquezinho na cabeça, sabe? E todo mundo vai para a igreja de terno e gravata e tal. E eu tinha um vizinho, e aí eu estava convertido, eu fiquei feliz da vida, cheguei para ele, ô meu irmão! Ele olhou para mim e disse assim, não é meu irmão não, você não é da igreja tal. E disse o nome da igreja dele. Então você não é meu irmão. E eu era moleque, garotinho, 12 anos, fiquei triste, porque ele disse que não era irmão dele. Aí um dia esse cara chegou de noite em casa, bêbado que nem um gambá. E eu olhei e falei, graças a Deus que você não é meu irmão. É interessante isso, né? Paulo está dizendo, minha meta é de jeito nenhum, de forma alguma, ser escândalo para alguém. Isso porque se ele falhasse no seu standard, no seu padrão de excelência, o nome de Jesus seria envergonhado e o ministério que ele tinha de embaixador da reconciliação de Deus cairia em descrédito. Vocês lembram que quando nós estudamos a semana passada, o texto dizia, olha, nós somos feitos embaixadores de Deus, e nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos aqueles que vão em nome de Jesus nessa terra, dizendo, olha, se antes vocês eram inimigos de Deus por causa do pecado, e vocês seguiam o curso desse mundo, agora Deus quer fazê-los amigos dele, filhos de Deus, através daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso a gente tem um apelo, não perca o tempo da graça, o tempo da oportunidade. Essa é a nossa mensagem. Agora você imagina, se eu estou levando essa mensagem e a minha vida se torna um escândalo. Eu acho que Paulo tinha em mente o mesmo sentimento dos seguidores de Davi, que está expresso em 2 Samuel 18:3, onde a Bíblia diz assim, mas os homens disseram, não faças isso, se tivermos que fugir,
eles não se preocuparão conosco, e mesmo que a metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade e dali nos dês apoio. E Davi estava querendo ir para a guerra, para a batalha. Eles disseram: não vai para a batalha não, porque se você for ferido, é como se o exército inteiro tivesse sido ferido, porque você é o nosso líder. Se for ferido um soldado, não é? As pessoas vão ver, um soldado foi ferido, mas o rei foi ferido. E o que a palavra de Deus está dizendo é: um embaixador do rei está se tornando escândalo. Isso é tão sério, não é? Que, por exemplo, quando eu vou agora usar o nome de uma denominação, aí, de uma igreja, né? Quando um católico vai para a cadeia, ninguém fala no jornal. Não é verdade? Ou até, quando alguém faz alguma coisa errada, ninguém diz: esse aqui é da igreja católica. Agora aparece um evangélico lá. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos embaixadores do rei. Nós temos a mensagem da reconciliação, e toda vez que a nossa ética ela é igual à ética desse mundo, nós nos tornamos em pedra de tropeço e de escândalo. Toda vez que um servo de Deus escandaliza alguém com as suas atitudes, palavras, gestos, negócios, Satanás usa estas coisas como pedra de tropeço para fazer com que a obra de Deus caia em descrédito por isto. É tão interessante que quando os reformadores começaram a falar sobre o ministério, a questão do trabalho, da vocação de cada servo de Deus, eles trabalharam muito intensamente a visão da vocação. E antigamente, vamos dizer assim, na doutrina católica antiga, o trabalho era visto como um castigo dado ao homem. Com o suor do teu rosto, não é? Trabalharás, né? E vai ser difícil, e lá está lá em Gênesis. Então pegavam aquele texto literalmente. Os reformadores olharam a questão do trabalho de uma maneira diferente, e disseram: não, olha, pensa bem, depois que vocês foram regenerados no sangue de Jesus, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vocês têm que fazer para a glória de quem? De Deus. Então, se você é um carpinteiro, você precisa ser o melhor carpinteiro dessa cidade, porque a peça que você está lá lapidando na madeira, essa peça não é para o seu cliente, é para o Deus que você serve, é para a glória dele. E aí a excelência do trabalho começou a ser desenvolvida, a visão. Você tem que fazer o seu melhor. E o que estava sendo colocado aqui em prática era um novo padrão. E o que Paulo está colocando para a gente em termos de ética é um novo padrão. Tudo que você faz é para a glória de Deus. E se o diabo pode usar de pedra de tropeço, então a sua ética, a sua conduta, a sua palavra, o seu jeito de agir, a história que você está contando, o teu negócio, então você agora atrapalha o reino de Deus e não glorifica o nome do Senhor. Esse é um padrão excelente. Agora, isso é uma coisa tão séria, mas tão séria, que Jesus tratou disso nos evangelhos. E Mateus capítulo 18, versículos 6 a 9, Jesus trata sobre esse assunto. E ele diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim,
melhor lhe fora que ele se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Que coisa pesada, complicado. Eu acho que se a gente seguisse ao pé da letra esse texto, tinha um monte de caolho aqui. Não é verdade? Um monte de gente sem mão e sem pé. É claro que isso aqui é uma intensidade na figura de linguagem. Eu tenho certeza que não é isso que Deus quer, que você fique cortando mão e olho. Jesus quer que você conserte a tua vida e que você aumente o padrão de excelência no teu jeito de viver. Por quê? Porque você é embaixador do Rei nessa terra. O nome do Senhor Jesus está sobre a tua vida. E onde você anda, ou você glorifica, ou você envergonha o nome do Senhor. É muito interessante que quando Davi, ele é corrigido pelo profeta por causa do seu adultério, há uma expressão ali no livro de Samuel que sempre me trouxe um sentimento de estranheza, onde ele diz assim: você envergonhou o Senhor diante dos seus inimigos. Talvez no contexto, se a gente fosse olhar no contexto literal do texto, seria envergonhar Deus por causa da sua postura ética diante dos inimigos do reino de Deus ali na terra, ali os inimigos de Israel. Mas eu creio que esse texto pode ser interpretado num ponto de vista um pouco mais espiritual, onde diante, lá do trono de Deus, e lembrando que ainda Satanás não tinha sido expulso do céu naquela época, porque ele vai ser expulso do céu, segundo aquilo que está no Apocalipse, capítulo 12, somente após a ressurreição do Senhor Jesus. Miguel e os seus anjos expulsam Satanás das regiões celestes. Está lá em Apocalipse 12. Até então, se você ler lá no livro de Jó, Satanás tinha cara de pau de passar no trono de Deus ainda e fazer gozação dos servos de Deus. Eu creio que aquele texto do Velho Testamento está falando disso, de Satanás ir lá e dizendo: está vendo? Aquele lá é o teu ungido, esse aqui, o Davi, olha lá, olha a vida dele. Satanás é o acusador, esse é o papel dele. Eu quero dizer para você que nós não apenas nos tornamos pedra de tropeço quando os nossos padrões éticos baixam, mas nós envergonhamos o Deus que colocou o nome dele sobre o nosso nome. Diante dos inimigos dele. Que coisa! Você já tinha parado para pensar nisso? Que quando os nossos padrões éticos, eles não revelam os valores do reino de Deus, o nome do Senhor está sendo envergonhado, tanto aqui na terra quanto nas regiões celestes.
porque Ele decidiu colocar sobre você o selo do Espírito Santo. A palavra de Deus vai colocar essa verdade em outra linguagem. Ela vai dizer que em alguns momentos nós entristecemos o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Como é que ele fica triste? É quando os valores do reino de Deus, eles não são levados a sério na nossa vida. E aí, esses padrões éticos se tornam padrões corrompidos pelos valores desse mundo. E aí nós entristecemos o Espírito Santo, que diz: não dá. Eu me lembro uma vez que nós estávamos viajando, né? E aquelas viagens assim meio doidas, estava eu, dois casais, né? Eu e Cleusa e o pastor Marcílio e Zelda, e nós estávamos voltando de uma convenção, e uma viagem longa, e nós decidimos parar para dormir ali no Espírito Santo, próximo da cidade de Vitória. E aí então dissemos: não vamos entrar na cidade não, senão a gente perde muito tempo, porque amanhã cedo a gente tem que sair e seguir viagem. E aí vamos tentar parar num hotel na beira da estrada, mas a gente não tinha reserva, não tinha nada. E aí a gente parou no primeiro hotel, não tinha vaga. A gente parou no segundo hotel, não tinha vaga. A gente parou no terceiro hotel, não tinha vaga. E já estávamos cansados, mais cansados. Tínhamos saído de madrugada e já eram mais de 10 da noite. E a gente estava na estrada ainda e a gente já estava cansado. E perguntamos para alguém assim: olha, você sabe onde é que tem um hotel aí próximo? Porque a gente está muito cansado. E aí o senhor falou assim: tem aqui uns tantos quilômetros aí, lá no Tigrão. Eu falei: o que é o Tigrão? Então, tem um posto de gasolina chamado Tigrão, você vai lá. Então tá bom. E aí então nós fomos no Tigrão, uma fome danada. Chegamos lá, tinha lá um lugarzinho para comer, já estava fechando, que já era tarde da noite. Então falou assim: vamos comer, né? Porque senão a gente vai ficar sem comida também. E eu vou lá com o Marcílio ver o quarto do hotel. E aí chegamos lá, pela misericórdia de Deus, tinha 2 quartos no hotel, aleluia, dava para o casal, aleluia. E aí o homem disse assim: olha, só que tem um problema, um quarto tem energia elétrica, o outro não tem. Aí eu disse: bom, e aí, como é que vai fazer? Não, daí o Marcelo: não, fica com tem energia elétrica. Daí eu falei: vamos ver o quarto. Aí a gente foi ver o quarto, eu falei: deixa eu ficar com sem energia, porque se a minha mulher entrar aqui e ver, não tem jeito de eu ficar, então vamos deixar, eu fico com sem energia. Rapaz, que quarto horrível, que lugar sujo, que coisa danada. Aí a gente foi para lá, e aí a minha mulher disse assim: eu queria ir lá no quarto e ligar para casa para dizer que está tudo bem. Bem, você não entendeu como é que é o negócio, não tem telefone no quarto, não tem energia elétrica, não tem nada, vamos lá. Aí ela entrou no quarto, olhou assim: é aqui que a gente vai ficar? Eu disse: deita, não olha para nada e vamos dormir. Aí ela falou assim: então me arruma uma toalha lá da mala, porque eu vou deitar na minha toalha, nessa cama eu não deito. Aí botei lá a toalha para ela, e a gente só acordou no dia seguinte, porque a hora que acordou, ela conseguiu ver a luz. O quarto que estava dizendo: eu quero sair daqui agora, e saiu, nem deu para tomar café, foi terrível, saí correndo. Gente, não dava para ficar naquele quarto se a gente enxergasse o que estava acontecendo ali, o que era aquele quarto. Agora você imagina o Espírito Santo enxergando o teu coração. Se ele habita em você e o templo dele é você, dá para você entender o que é entristecer o Espírito? Agora tem um outro trecho da Bíblia que diz assim: não abafar, não extinguir o Espírito. Porque eu acho que há momentos que, como naquele hotel, a gente olha e diz: não dá para ficar aqui não. Não dá para ficar aqui não. Eu não consigo ficar aqui. É por isso que a palavra de Deus vai nos mostrar que essa foi a maior crítica que Jesus fez aos fariseus.
porque apesar da sua aparente piedade, eles eram um escândalo ou uma pedra de tropeço aos que tentavam chegar perto do Senhor. Um embaixador que não leva a sério o standard, o modelo, o padrão de Deus, se torna um obstáculo a pessoas que querem se aproximar do reino do Senhor. E é por isso que Jesus vai dizer em Mateus 23:13: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Se um servo de Deus nesta terra é ser um grande privilégio, se você puder ser um servo de Deus, significa um grande privilégio. Se esse privilégio envolve ser embaixador do reino e do rei, como nós vimos nos textos anteriores, então é também uma grande responsabilidade, porque você se torna a boca do Senhor, as mãos do Senhor, os pés do Senhor nesta terra. E é por isso que Tiago vai falar sobre a língua, e vai dizer que de uma mesma fonte não pode sair água pura e água amarga. Não dá para beber dessa fonte, não é confiável. E aí a pergunta que esse texto me faz, e que Paulo está fazendo indiretamente para aquela igreja que está fazendo tantas críticas a ele, é: qual é o padrão ético de você? Qual é o seu padrão ético como servo de Deus? Como é que a sua boca tem sido um padrão ético, a ponto das pessoas dizerem: aqui saem palavras de Deus? Como é que os seus olhos enxergam a realidade? Quais são os padrões éticos que permeiam os seus olhos? Quais são os padrões éticos que regem o que você toca com as suas mãos? Quais são os padrões éticos que as pessoas podem ver em você? E aqui é uma coisa tão séria, porque a gente responde à nossa própria consciência, a gente responde a Deus, e esse é o maior juízo de todos, mas tem milhões de pessoas que estão ao nosso redor, que estão olhando para a gente como servos de Deus, e estão esperando alguma coisa da gente. E eu vou dizer mais: quanto mais o teu nome tiver publicado nessa terra como um representante do Senhor Jesus, maior é a tua responsabilidade. Eu temo e tremo como pastor pela minha vida, porque eu quero ser para a glória de Deus. Eu não quero que os padrões éticos da minha vida possam atrapalhar alguém de entrar no reino dos céus. Mas isso não vale só para um pastor, não. Vale para qualquer servo de Deus sobre quem Jesus colocou o seu nome. E aí, de vez em quando, a gente tem que fazer um balanço da nossa vida, fazer uma revisão ética da nossa vida. Como é que está funcionando, como é que estão funcionando os nossos negócios? Como é que está funcionando o nosso jeito de dirigir a nossa casa? Como os nossos filhos veem a nossa fé? Você sabe por que muitos filhos de crentes não são crentes?
não todos, mas alguns deles, é porque não vêem coerência entre aquilo que é proclamado, dito, falado e aquilo que vivem dentro de casa. Eu não estou falando de todos, mas eu conheço muitos que já me disseram: ah, pastor, não quero ser crente não. Se é para ser crente como eu vi na minha casa, eu prefiro não ser. Uau! Eu não estou falando de coisa que estou inventando não, eu ouvi de algumas pessoas. Porque a gente pode até esconder das pessoas quem a gente é, mas a gente não consegue esconder da nossa casa, da nossa família, quem a gente é. Não é verdade? Nessa manhã eu queria orar com você como a gente sempre faz aqui. E a oração é uma revisão de vida. O que o Espírito Santo hoje está falando? Quem habita o seu coração é o Espírito Santo. Ele é que mora aí. Será que ele aguenta ficar aí? Ou a tua casa interior parece com o Tigrão lá, aquele hotel? E sabe o que é pior? É que para o Espírito Santo não tem escuridão, porque ele é luz e nada fica encoberto diante dele. A gente conseguiu dormir aquela noite porque não tinha luz no quarto, mas o Espírito Santo está vendo todas as coisas. Como é que vai a tua vida, querido? Talvez esteja na hora de a gente começar a olhar para coisas práticas do nosso dia a dia. Nosso temperamento não pode ser desculpa para a nossa maneira de agir com as pessoas. A crise não pode ser desculpa para a desonestidade. O padrão de excelência é a glória de Deus. A gente não está fazendo isso para fulano, para beltrano. Quando você está trabalhando, você tem que ser o melhor trabalhador, porque tudo quanto você faz é para a glória de Deus. A glória de Deus está no seu trabalho. Você já parou para pensar nisso? Às vezes acha que não, são coisas separadas. Não. A gente está glorificando o nome do Senhor em todos os lugares. Então nessa manhã eu queria orar com você, porque talvez o Espírito Santo esteja mostrando áreas da vida que precisam ser trabalhadas por você. E a gente precisa da intervenção do Espírito. Se Jesus quisesse fazer uma limpeza aí, pode ter certeza que Ele tem poder, capacidade, vontade para fazer limpeza. Mas você tem que dar para Ele a autoridade de fazer a limpeza dentro de você, porque a casa é tua. E você vai ter que colocar áreas da sua vida nas mãos do Senhor e entregar. E pedir para Ele mexer nessas áreas. Agora eu quero dizer para você, você vai sair da sua zona de conforto. Porque sabe por que a gente mantém esses padrões? Porque a gente gosta desses padrões distorcidos. Essa é a grande verdade. Apesar do pecado ser destrutivo, a gente gosta do pecado. Por isso que a gente é pecador. E quando a gente abre mão e deixa Jesus mexer, não é porque a gente deixou de gostar, é porque a gente sabe que não presta. E aí a gente deixa o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se você for esperar não gostar mais do pecado para deixar ele limpar a tua vida, sabe quando você vai ser limpo? Nunca.
Agora, se você é capaz de enxergar que o teu pecado está destruindo a tua vida, apesar de você gostar dele, então você tem que deixar o Senhor trabalhar isso no teu coração. Por isso, curva a tua fronte agora e ora ao Senhor, porque essa é uma oração que só você pode fazer. O que o Espírito Santo de Deus está vendo em você? A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Não arranca o olho não, mas arranca fora o que está te fazendo pecar. E talvez você tenha que tomar algumas atitudes radicais. Algumas libertações envolvem atitudes radicais. Esses lugares eu não vou entrar mais. Eu me lembro, quando falei para o Tércio começar a ensinar karatê aqui, ele disse: não posso, porque o karatê me levou para fora da presença do Senhor, e eu entreguei o karatê, e eu nunca mais vou lutar karatê. Não é que eu sou contra o karatê, talvez qualquer um possa lutar karatê, mas eu não posso, porque isso se tornou o meu ídolo, e eu não quero que ele entre mais na minha vida. Talvez tenham coisas que pareçam até boas para outros, mas para você são o gatilho. Então essas você vai ter que ser radical e dizer: Senhor, tira fora da minha vida, para nunca mais, para nunca mais. Por quê? Porque o padrão ético do reino eu quero para mim. Senhor Jesus, Tu estás ouvindo a oração desse Teu povo, e há milagres que precisam acontecer diante da vontade, diante, Senhor, das estruturas de vida. Há milagres de restauração que precisam ser trabalhados, mas tudo começa com uma entrega. Então recebe, Pai, por favor, agora aquilo que os Teus filhos estão entregando. E começa, Senhor, a Tua jornada de transformação na vida deles. Põe a Tua mão de poder e que tudo seja para a glória do Senhor, porque esse é o padrão que o Senhor colocou diante de nós. Que de forma alguma, de modo algum, possamos nos tornar algo que envergonhe o Teu nome nesta terra. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiel. É aquilo que oramos no precioso nome de Cristo. Amém e amém. Amém? Queria convidar você para hoje à noite. Hoje à noite eu vou continuar esse estudo, e Paulo vai dar alguns exemplos para a gente de postura ética, não é? Ajudem aí, alguém caiu. Isso. Está machucada? Não? Está bem? Então, nós vamos ver alguns exemplos que Paulo vai dar para a gente de postura ética. E é interessante porque ele vai mexer em áreas que são diferentes. Ele vai dizer assim: sabe que tem uma postura ética até para quando a gente está passando por lutas, por batalhas da nossa vida? E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Mas lembra disso, tudo começa quando a gente levanta os padrões da nossa existência. Deixa Jesus colocar os padrões dele na sua existência. Aleluia.